Oi, meus amigos! Bom dia! Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2024 e eu venho nessa manhã trazer uma primeira atualização das notícias e informações do Global Currency Reset. Quero agradecer desde já a todos que estão dando essa passadinha marota aqui nos meus vídeos, observando as informações. Eu ligeiramente posto informações sobre essas viradas no sistema econômico, o próprio sistema financeiro quântico, que acredito que já está em execução paralelamente a todos esses outros sistemas que estão executando, os recursos e quantificando também esses ativos das nações, transformando esse dinheiro das nações também lastreado em ouro. Bom, pessoal, é mais um dia que se inicia nessa nossa terça-feira. Agradeço a vocês também novamente pela visita. Se vocês quiserem apoiar o meu conteúdo, gostarem da informação, quiserem ser cada vez mais tendenciados a obter essas minhas pesquisas, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu faço um convite, fico lisonjeado que você seja sempre bem-vindo. Se vem aqui com boas intenções, se vem aqui para observar o conteúdo apenas ou com boas intenções de sociabilizar dentro de uma comunidade, seja como for, que seja bem-vindo, meu irmão e irmã desse lado da telinha. Se inscreve e a contribuição que eu peço é que você possa deixar o seu like. O like vem fazendo o meu conteúdo chegar a novas pessoas. Esse é o meu objetivo aqui com a plataforma, eu nunca escondi isso de vocês. Eu sei que tem pessoas que vêm aí nos meus comentários, só quer like e fica ganhando dinheiro, né? Bom, queria eu que fosse assim, né? Como essas pessoas estão dizendo, né? Que só quero like e fico ganhando dinheiro, porque a história é um pouco diferente, né? Eu quero bastante like e gostaria, sim, lógico, né? De como sou um canal na plataforma, de aumentar a minha receita, né? Logicamente, né? Assim como qualquer outra pessoa que está aqui dentro do YouTube, mas esse negócio de só ganhando dinheiro não é bem assim não, né, pessoal? Eu preciso do like, o like leva o meu conteúdo sim a novas pessoas, engrandece o meu trabalho aqui na plataforma pela indicação demográfica, né, de outras pessoas que estão interagindo com o meu conteúdo, e é por isso que eu peço, que eu friso, que eu explico a essa comunidade o quanto isso é importante. Pessoal, quem quiser deixar um comentário, eu adoro ver, posições de vocês, sempre que são tendenciados a gostarem de algo dos meus vídeos, né? Eu agradeço a todas as pessoas que têm compadecência, né? Agora eu sou pai praticamente de 6 gatos aqui em casa e nós aumentamos nossa família por livre e espontânea pressão aí esses dias atrás, né? Então eu tenho o Boris aqui que às vezes se manifesta, né, pessoal, nos meus vídeos, e eu sei que não algumas pessoas não gostam e tal, mas isso é uma coisa involuntária e eu jamais vou, como é que se diz, interromper a manifestação de voz no meu gato, né? Os meus gatos aqui dentro de casa, eles têm uma posição, principalmente esses novos que foram jogados no lixo, que nós acabamos acolhendo aqui, né? Foram jogados para morrer, talvez no mesmo dia já morressem, né? Hoje estão tendo a oportunidade de ficar aqui com a gente, então gato aqui em casa é tratado que nem rei, né, pessoal? É aquela coisa mesmo, né? O cachorro, ele fala pro dono, ó, meu rei. O gato, ele fala pro dono, ó, meu servo. É assim, né? Mas é um benefício que nós damos, né, de viver na presença de um animal que nos tem um carinho, admiração também totalmente sincera, né, que vem dos animais, e podemos beneficiar isso pelo pouco tempo de vida que eles têm, pessoal. O gato aí vive o quê? 20 anos, 25 anos no máximo, quando vive dentro de casa, né? Quando vive na rua,
vive aí no máximo 4, né? Quando atinge a maioridade, que é né? A juventude quer ficar saindo para lá e para cá, morre, né? Agora o gato dentro de casa, castradinho, né? A gente mantém. E o Boris não é castrado, mas ele não sai de casa, por isso que às vezes ele dá esses rugidos aí, né? Mas ele faz isso desde filhote, né? Mas o Gregório é castrado, né? Então temos aí agora também um novo trabalho, né? Castrar esses 4 novos. E tem que trabalhar para isso, né, pessoal? Quem acha que eu só fico querendo like e ganhando dinheiro, né? Queria ganhar um pouco mais, né? As pessoas julgam muito sem saber o que é a realidade da vida das pessoas, né? Tem outros que me criticam, mas eu estou aqui em prol de algo que, quando acontecer verdadeiramente, vai abrir os olhos das pessoas para essas ações nefastas, sinistras das elites que estiveram num poder que não estão mais, né? Esses tempos até eu comentei sobre o caso do Puff Daddy, né? Aí vem uma pessoa, você já tá misturando tudo, já tá falando até do Puff Daddy, não tem nada a ver, né? Não sei o que, não é assim, amigos. São elites que estão sendo descobertos, situações, né? Descobriu-se nessas mansões do Puff Daddy aí, pessoal, túneis subterrâneos utilizados aí para crimes que eu não gosto nem de citar, né? Eu não gosto nem de colocar aqui, e foi achado, né? Eles estão tentando abafar de todas as maneiras, mas a gente sabe que essa indústria cinematográfica hollywoodiana, né, tem as suas ações com os dias contados. Em breve muita coisa vai aparecer na mídia, atrelando até altos escalões, né? E há uma manifestação de todas essas coisas, eu leio sobre isso, e esse é o momento em que essa justiça pode começar, pessoal. Eu queria também, além disso, né? Então não é misturar as coisas, é só relacionar uma coisa com a outra, né? Vejo que muitas pessoas também comentam coisas do tipo que a inteligência é legal, que vale a pena ver essas informações, ver o que eu tenho a postar, né? Porque os meus vídeos também são uma entrada para estas informações, né? De uma forma que se as pessoas tomarem alguma nota, elas vão acabar se relacionando com notícias como essa em diversos outros provedores, né? Eu acho isso interessante, a gente unir, acreditava que a ideia seria boa, seria interessante trazer isso para o YouTube, e aí eu uni isso, né, essas informações, e hoje sou acompanhado por uma comunidade gigantesca. Para mim são muitas pessoas. Eu sei que o conteúdo, né, o apresentador não é o melhor, né, o conteúdo também é difícil de se acompanhar, né, só para quem realmente está comprometido com a causa. Tem pessoas ali com a causa, não só com a consequência, que é o recebimento do dinheiro, é um comprometimento com uma causa, o Global Currency Reset, pessoal. E uma causa, na própria palavra diz, né, o termo jurídico, né, depende da causa. São causas impossíveis, que, pelo que me consta nos autos, já são causas possíveis nos dias de hoje. Eu defendo essa informação porque em algum momento, né, as pessoas que estiveram comprometidas com a causa poderão obter uma significativa verdade, uma significativa, se estiverem envolvidos, né, com títulos reais, bônus reais, possivelmente uma reavaliação, uma troca, né, que até hoje continua sendo muito mistificada, né, compreendida, mas nos níveis, o nível 4A, do nível 4B, ainda as pessoas não tiveram as impressões com as notificações. Não encontro ninguém, pelo menos, né, pessoal? Mas haverá paralisações e apenas em certas áreas.
Isso relacionado a esses dias de escuridão, né? 3 dias. Tem gente que fala que é 10 dias, tem gente que fala que é 3. E eu acredito em algo também certamente interessante, né? Que condiz com muitos outros conhecimentos apocalípticos, né? Bancos fecharão, caixas eletrônicos, cartões de crédito deixarão de funcionar e você precisará ter comida e água guardada. Em algumas áreas, né? Em certas áreas. E redefinição de moeda global. Domingo, 1º de dezembro de 2024, presidente Trump confirma: Dong vietnamita, dinar do Iraque, RV concluído. Comemore. Terça, a partir de terça-feira, né, no caso, notícias do dinar iraquiano. Também temos Texas Snake, no dia 1º de dezembro, sendo aconselhado por vários para permanecer alerta para notificações T4B, United States, e também partindo já na segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Domingo também, Wolverine disse: Oi pessoal, só para deixar vocês todos felizes. Estou muito, muito feliz, pois o Natal está chegando bem mais cedo. É tudo que posso dizer. Feliz Natal a todos. Segundo TNT Tony, os bancos têm liberação total para partir na segunda-feira ou terça, no último dia 28 de novembro. Nessa conversa, recebemos uma ligação do cara do comitê. Ele disse que o Fundo Monetário Internacional e a ONU acabaram de se reunir e me disseram para ligar e dizer que as moedas que receberam sinal verde para sair são dinar iraquiano, ZIM, Bolívar, Dong e são essas, né? Novos vazamentos revelam o lançamento da operação militar secreta que tem alvo elites tribunais do Gitmo que começaram. Redistribuição de ouro, restaura a riqueza ao povo, ativação do QFS, prisões disparam e a era do ouro se desenrola. À medida que o alerta do Sistema de Transmissão de Emergência EBS é liberado, forças militares em todo o mundo estão se mobilizando. A Aliança da Terra, composta por forças militares de várias nações, vem coordenando essa operação há anos. Nos Estados Unidos da América, milícias, patriotas e outros grupos já foram ativados e estão prontos para confrontar agentes do Deep State System que ousarem interromper o plano. Os militares manterão a ordem, mas não se deixe enganar. As elites lutarão de volta. Espere bandeiras falsas projetadas para semear caos e confusão. Os globalistas sabem que seu tempo acabou e eles não vão parar por nada para frustrar a aliança. Mas suas tentativas desesperadas falharão. Nesse momento é crucial, a lei marcial é quase que inevitável. Tribunais militares serão transmitidos pelo sistema de transmissão de emergência e o mundo testemunhará a queda de políticos corruptos, banqueiros e elites corporativas que escravizaram a humanidade por gerações. Veremos essas prisões, confissões chocantes, desmantelamento completo das redes globalistas que nos oprimiram. Império financeiro do Deep State System ruirá. O Quantum Financial System está pronto para assumir oficialmente o controle, inaugurando a maior transferência de riqueza da história humana. Os bancos controlados pelas elites, mercados de ações e moedas fiduciárias são obliterados e substituídos por um sistema financeiro justo e transparente, projetado para servir ao povo, não aos opressores.
Prepare-se, a tempestade que estávamos esperando chegou. Nada pode parar o que está por vir. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Exatamente, né? Uma citação bíblica para explicar esse evento. Cai muito bem, né, pessoal? Novamente a nossa leitura. Revolução financeira global, Starlink, Basileia 3, ISO 20022 estão destruindo o sistema. Nós sabemos da ativação desse protocolo já tem um tempinho, né, pessoal? Então, novas leituras surgem, né, e esse processo continua sendo promovido. O sistema financeiro global está sendo destruído e reconstruído diante dos nossos olhos. A rede de satélites da Starlink, combinada com os regulamentos de Basileia 3 e as normas ISO 20022, estão remodelando o núcleo do sistema bancário, criando uma nova era de velocidade, segurança e conectividade global. Isso não é uma evolução, é uma revolução. Starlink é a espinha dorsal das finanças globais. Starlink, um projeto da SpaceX, não trata apenas de acesso à internet. É o sistema nervoso da nova ordem financeira. Com baixa latência e alcance global, permite comunicações seguras e instantâneas para instituições financeiras em todo o mundo. Transações que antes demoravam dias, agora acontecem em segundos. Starlink elimina fronteiras, garantindo fluxo de dados ininterrupto em um mundo financeiro interconectado. Essa infraestrutura suporta mais do que transações. É a base para amplas mudanças regulamentares de Basileia 3 e ISO 20022. Sem a cobertura global segura da Starlink, essas mudanças monumentais seriam impossíveis. Basileia 3, a fortaleza da estabilidade financeira, nascido da crise financeira de 2008, Basileia 3 impõe requisitos de capital e liquidez mais rigorosos para garantir que os bancos possam resistir aos choques econômicos. Os bancos devem agora reter suas reservas em uma maior qualidade, criando uma fortaleza financeira contra o colapso. Os bancos devem manter ativos que sejam facilmente convertíveis em dinheiro durante a turbulência. ISO 20022 é a linguagem que redefine a comunicação, criando um padrão universal de mensagens que elimina erros de dados e garante transações globais perfeitas. É um divisor de águas em termos de eficiência, tornando os pagamentos internacionais mais rápidos, mais baratos e mais seguros. Ao padronizar os formatos de dados, a ISO 20022 permite que bancos, fintechs e reguladores falem a mesma língua. Não se trata de modernização apenas, trata-se de uma revisão da forma como o dinheiro se movimenta. A revolução em movimento Basileia 3 ISO 20022, apoiadas pelo Starlink, representam uma transformação financeira coordenada. Juntos estão a construir um sistema global seguro, unificado, que não deixe espaço para práticas ultrapassadas de instituições instáveis. O antigo sistema está em colapso. O que emerge é mais forte, mais rápido e imparável. O futuro está aqui. Bom, pessoal, essa é mais uma leitura sobre os protocolos ISO 20022 e o protocolo Basileia 3, né? Ambos são fortificados de forma digital e física, um pelo ouro e o outro pelo sistema QFS. Eu acredito que essa é uma grande revolução no sistema digital que está lidando com o dinheiro agora, né? Esses são os motivos do porquê existem tais mudanças acontecendo, né, no nosso sistema, e que essas mudanças, algumas delas são visíveis, né, pessoal? Bom, seguindo aqui, pessoal. As pessoas estão dizendo, né, que os Estados Unidos da América está parando o sistema de pagamento BRICS.
com o dólar. Nesse momento eu acho que ficou uma coisa um pouco não esclarecida sobre algumas das alegações de Trump. As pessoas talvez interpretaram isso de uma outra maneira. Como ele está tentando restabelecer o dólar dos Estados Unidos da América, eu li a informação e acredito que a fonte seja credível. Essas pessoas estão dizendo que o dólar vai se valorizar 3 vezes mais do que ele vale agora. Eu não sei porquê. Economicamente falando, eu acho isso impossível. Mas existem coisas que não estão chegando, né, por parte da inteligência. Algumas dessas coisas justificam, né, o Global Currency Reset. E nesse cenário, os Estados Unidos, Trump, na minha visão, disse que iria taxar, até quem quiser comentar algo sobre isso, fica à vontade, né? Disse que iria taxar os países que deixassem de comercializar o dólar com os Estados Unidos. Então, isso não quer dizer que eles estão parando o sistema de pagamento BRICS, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou trazer uma leitura aqui que possa explicar isso às pessoas, né? Recebi algumas indagações de pessoas. Você está esquecendo que o Trump está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal. E é necessário uma compreensão melhor do que, sim, ele está fazendo, né? Porque a gente já está vendo o dólar ultrapassar 6,5, chegou a 6,6, né? Nos últimos anos, o cenário das finanças globais foi significativamente modelado pelo surgimento de alianças econômicas alternativas, mais notavelmente a coalizão BRICS, composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. À medida que essas nações avançam com planos para um novo sistema de pagamento voltado para competir com a infraestrutura financeira ocidental, os Estados Unidos parecem cada vez mais apreensivos, levando a questionamentos sobre as potenciais implicações para o futuro da economia global. As nações BRICS, há muito tempo, buscam aprimorar sua colaboração econômica, capitalizando seus recursos coletivos e influência política. Em agosto de 2023, quando teve uma cúpula, né, no passado, 2023 já, eles discutiram e anunciaram um esforço concentrado para estabelecer um novo sistema de pagamento, projetado para facilitar o comércio, o investimento em moedas locais, reduzindo a dependência do dólar americano. Esse movimento estratégico foi percebido na última cúpula BRICS que a gente teve, né, esse ano, como um desafio direto ao domínio. Recentemente, né, teve uma cúpula BRICS, não lembro se foi dia 23, 24 de agosto, né, não me lembro muito bem, mas teve uma esse ano recentemente, e esse movimento estratégico foi percebido de forma global, até pela mainstream social media, e esse foi um ataque direto ao domínio do dólar americano em transações mundiais. O status que historicamente concedeu aos Estados Unidos da América uma alavancagem significativa sobre o sistema financeiro global. À medida que as tensões globais aumentam, as alianças geopolíticas mudam. O BRICS tem buscado se posicionar como uma alternativa para economias em desenvolvimento. Líderes de países membros argumentam que um novo sistema de pagamento permitiria que eles contornassem as restrições frequentemente impostas por mecanismos financeiros ocidentais, como sanções e barreiras comerciais. Essa mudança poderia capacitar as nações do BRICS e outros países em desenvolvimento a entrar em acordos comerciais mais favoráveis, ao mesmo tempo em que minaria a hegemonia da hierarquia financeira dominada pelo dólar. Em resposta à iniciativa do BRICS, o governo dos Estados Unidos da América está supostamente tomando medidas para minar o novo sistema de pagamento proposto. Essa reação desencadeou discussões entre economistas
e analistas sobre os Estados Unidos da América, se estão realmente com medo de um colapso econômico ou se estão simplesmente se envolvendo em manobras estratégicas para manter certa supremacia financeira. Críticos da abordagem dos Estados Unidos da América argumentam que, ao tentar sufocar o sistema de pagamento do BRICS, os formuladores de políticas americanos estão exibindo um nível de insegurança, o medo de que um sistema alternativo possa corroer o status do dólar americano como moeda da reserva mundial e pode indicar um reconhecimento das marés mutáveis na dinâmica do poder econômico global. O domínio do dólar permitiu que os Estados Unidos da América impusessem sanções econômicas amplamente, uma prática que pode sair pela culatra ao motivar os países a buscar alternativas. Por outro lado, os apoiadores da política dos Estados Unidos da América argumentam que o país tem a obrigação de proteger a integridade e estabilidade do sistema financeiro global. Eles argumentam que um sistema de pagamento BRICS irrestrito pode estimular a instabilidade financeira e criar um mercado fragmentado, prejudicando em última análise as economias do mundo. As implicações da oposição contínua dos Estados Unidos da América em relação ao sistema de pagamento do BRICS são múltiplas. Se as nações do BRICS tiverem sucesso em estabelecer sua infraestrutura de pagamento, isso pode levar a uma maior independência econômica dos Estados Unidos da América. O comércio internacional pode ver uma mudança em direção às moedas locais, o que por sua vez pode diminuir a demanda pelo dólar e potencialmente minar seu valor. Além disso, o surgimento de tais sistemas de pagamento alternativos pode encorajar mais países a explorar acordos comerciais bilaterais que contornem o dólar completamente. E isso pode fraturar ainda mais a hegemonia do dólar, tornando cada vez mais difícil para os Estados Unidos da América manterem sua alavancagem econômica. À medida que as nações navegam nesse cenário financeiro em evolução, a questão permanece: se os Estados Unidos da América continuarão a se adaptar a essas mudanças ou se agarrarão a um paradigma de dominância monetária em decadência. O sistema de pagamento do BRICS incorpora um desafio significativo aos interesses econômicos americanos, levando as autoridades dos Estados Unidos da América a reavaliarem suas estratégias e alianças. O surgimento de novos poderes econômicos e a ascensão de sistemas de pagamento alternativos refletem uma tendência mais ampla em direção à multipolaridade na economia global. A reação do ZEUA à iniciativa de pagamento do BRICS pode ser motivada por precauções genuínas sobre um colapso iminente de seu domínio financeiro ou por uma resposta estratégica calculada para proteger seus interesses em um mundo em rápida mudança. À medida que a situação se desenrola, é crucial monitorar a dinâmica mutável dessas finanças globais e as potenciais ramificações para a economia dos Estados Unidos da América e seu papel no cenário mundial. Bom, pessoal, também trazendo uma informação junto com este gancho, já foi confirmado, que o sistema BRICS-Sherpa não vai descartar a formação de um novo sistema de pagamento. Falando aos repórteres na reunião do Sherpa, o diplomata Sergei Ryabkov reforçou dizendo que não há volta a dar lançamento no novo sistema de pagamento do BRICS. O objetivo do novo sistema é deixar de lado o dólar americano
e liquidar transações transfronteiriças em uma cesta de moedas locais. Para os não iniciados, o BRICS está trabalhando na formação de um sistema de pagamento independente que não incorporará o dólar americano em seu mecanismo. O mecanismo incluirá moedas locais do bloco e manterá o dólar americano longe de todas as transações. O copo está sempre meio cheio. Podemos medir o quão cheio esse copo está de diferentes maneiras, mas isso depende, em última análise, de quem está segurando esse copo em suas mãos. Portanto, o bloco BRICS já criou um novo sistema de pagamento para salvaguardar as economias dos países em desenvolvimento das sanções dos Estados Unidos da América. O objetivo é se proteger economicamente sem ser encurralado pelo ZEUA e pelo Ocidente. Bom, pessoal, é claro, né, que eles vão tomar toda essa situação, vão tornar toda essa situação clara com o sistema de pagamento BRICS, né? E não há interposição de governos no momento, né? Nem Trump. Pelo menos eu entendi isso, né? Se estiver errado, me perdoe, né? Se estiver errado, tem alguma coisa muito errada também nesse ponto, né? Mas eu acho que tudo caminha conforme o plano que eles estabeleceram, que é a aliança, a redenção, que é para o mundo também. Antecipações de longa data estão vindo à tona com força nos últimos dias. Entretanto, novos protocolos de segurança relativos ao setor financeiro e especificamente aos centros de resgate foram todos implementados e estão operacionais desde 25 de novembro de 2024. A aliança não quer as pessoas de fora do Gessara possam ascender. Enquanto isso, desde o último dia 28 de novembro, uma teleconferência, o FMI e a ONU tiveram uma reunião, onde as moedas autorizadas foram dinar iraquiano, ZIM, bolívar venezuelano e o Dong do Vietnã. Disseram-lhes que é iminente. Continua a haver conversas abertas e esta é a saída parcial. Essencialmente, essa tática é para que o público veja tudo o que foi feito nesse desgoverno do último presidente dos Estados Unidos. Estamos na fase final. Essa é a fase necessária que realçou claramente a vitória de 2024 no contexto das eleições sob a extinta Corporação dos Estados Unidos da América. Não é admissível e, portanto, não haverá acordo em 20 de janeiro de 2025. É preciso deixar claro que ocorreu fraude eleitoral em 2020 e que agora instituições, serão dissolvidas. É óbvio que tem que ser assim, que a nova República dos Estados Unidos da América sobre Gessara seja ativada e comece a funcionar. E assim se estabelece efetivamente uma mudança que agora é inevitável. Agora os dias passam e os tempos são cada vez mais promissores. Líderes mundiais fogem do colapso global. O sistema financeiro global à beira da reinicialização. Apagão da mainstream social media. Esperando dentro de horas sistema de alerta de emergência a ser ativado. China mobiliza tropas perto de Taiwan. Escalada iminente. Fiquem vigilantes. Em 29 de novembro de 2024, mesmo na ausência de datas, o momento em que uma mudança repentina é breve. Está tudo pronto. Na verdade, tudo que muda, especialmente, é o que está por vir, criando uma série de acontecimentos que envolvem vastas áreas da nossa existência e remodela as estruturas de comando e de vida. Nada é como antes. Pessoalmente, todos estamos gostando dessa mudança.
Bom, pessoal, de certa forma, essas são as informações mais recentes que eu queria trazer a vocês nessa manhã de terça-feira. São informações que corroboram para uma virada gigantesca, né? Acho que há uma posição, há muitas coisas que nós ainda não sabemos, né, que nós não conhecemos nesse campo, mas a leitura vai nos levar a uma compreensão cada vez melhor. Enquanto isso não acontece e de repente, essas ações vêm a acontecer de uma forma, né, fenomenal, espetacular. Eu espero que estejamos prontos, né, com essa indicação, esteja pronto a acontecer, que essas reformulações possam vir, se não nesse ano, no próximo, mas que eles, né, estendam alguma liberação o quanto antes, né, pessoal? Eu não meço o tempo, mas sei que há muitas ações acontecendo e algumas delas eu venho tentar me comunicar e trazer aqui a vocês, né, pessoal? Eu novamente agradeço muito a presença de todos, essa visita maravilhosa. Acredito que essas são as indicações principais, mais atuais. Quem gostou da informação, gostou dessa leitura, dessa nossa conversa, né? Ninguém é obrigado a ficar onde não quer, ninguém é obrigado a nada. Mas se você gostou, meu amigo ou minha amiga que está desse lado da telinha, se inscreve no canal, me dá uma força para crescer aqui dentro do YouTube, crescer nessa plataforma, né? Não sou diferente de ninguém, né, meus amigos. Temos uma vida que levamos e temos que trabalhar todos os dias para concretizar os nossos sonhos e não desistir disso, não desistir dos nossos sonhos, trabalhar cada vez mais por eles, né? E esse canal também é a porta de um grande sonho que se tornou realidade na minha vida. Então, se você quiser entrar nessa minha perspectiva, nessas informações, né, nesse conteúdo que eu trago, né, eu não invento, eu não crio essas informações, né, eu retiro de muitos sites que publicam isso, né, pessoas que vêm até o meu particular, uno isso e trago aqui no meu canal, né? Foi essa ideia que me deixa diante de vocês todos os dias. Então, se vocês se sentir no coração, se inscreve. E se quiser acompanhar o meu conteúdo, vai ser muito bem-vindo, verdadeiramente, eu vou adorar. Eu peço também que, se você puder, deixe o seu like. O like é um caminhão de areia, todos sabem o quanto vale um caminhão de areia, e eu preciso de muita areia, porque aqui em casa tem mais 4 gatos filhotes, né? Então, quanto mais areia, melhor, gente. Vocês entendem, né? Deixe o seu comentário. Eu adoro ver o que a comunidade tem a dizer, mas eu realmente sou também farto com lamentações e outras coisas. As pessoas que ainda não desapegaram da matriz, desse negócio de golpe, é bandido, isso e aquilo, né? Isso aí para mim já está essas coisas já estão muito além disso, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas já caíram na real sobre as reais intenções de muitas pessoas, até mesmo aqui dentro do YouTube, de fazer negócios com títulos ou outras coisas, que foi uma coisa que eu nunca vim fazer aqui, né? E eu dou preferência mesmo aos comentários das pessoas que comentam positivamente, né? As pessoas não, de certa forma, não podem vir no meu canal e falarem o que quiserem. Eu não vou na casa de ninguém, né? Não chamo ninguém na porta, não vou lá bater boca, não vou destruir o trabalho de ninguém que estão tentando construir, né? Minha única briga aqui é com essa informação, é com esse evento, é com essas elites que praticam maldades, e conosco, com a humanidade, em toda parte, tá? E é isso que para mim me motiva, né, a trazer informações aqui também, pessoal. Então eu não dou preferência a pessoas que ficam lamentando, não aconteceu ainda, isso e aquilo, porque se alguém me mostrar quando isso já aconteceu alguma vez, né, a não ser talvez milênios atrás, aí já é outra coisa, né? Mas até nessa atualidade que nós estamos vivendo, pessoas já conhecem algumas ações do Global Reset,
já há mais de 30, 40 anos. E ações das leis nos Estados Unidos da América, das ações econômicas e globais para os Estados Unidos da América e para o mundo, o ato de reforma, já tem pessoas que conhecem isso há mais de 50 anos. Né? Não é de hoje que é falado que haverá uma grande reestruturação para um novo tempo. E é com isso que eu conto, é com isso que eu acredito. Vou adorar que as pessoas comentem positivamente no meu canal. E as lamentações, eu realmente, meus amigos, da minha parte, né, eu não venho aqui lamentar com vocês, né? E mesmo que isso não desse certo, né, estaria aqui no YouTube ainda defendendo o Global Currency Reset. Pessoal, quem quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, deixa o sininho ativado para todas as notificações. O YouTube vai te avisar, as duas aspas do lado, né, do sininho. Eu tenho o clube de membros, quem quiser fica à vontade, custa R$ 6,99 por mês. E eu também tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. Postamos vídeos lá, né, fizemos um vídeo ontem, e não sei nem qual será o próximo, né? Mas a gente vem postando vídeos, né? O tempo é corrido e ontem teve uma certa queda de energia aqui pela tarde, né? Não consegui fazer nada e aí a gente deu uma saída, né? Gravamos um vídeo e tal. É bem legal o cenário, mostramos um pouco da cidade. Quem tiver interesse, vai ser um prazer a visita. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Continue tendo uma maravilhosa terça-feira abençoada. Tudo de bom, meus amigos. Que bênçãos sem fronteiras, sem medidas sejam derramados a todas as casas e famílias. Até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.